canal Espirais de Luz. Algo que eu falo, se a gente não girasse tanto nessa infinidade que é uma espiral, a gente não absorver energia, porque a energia gira. A energia, quando a gente fala assim, gente, vamos pôr energia para girar, sabe? Porque ela ficou parada ali. Não, a nossa não para. A gente está em espiral, girando muito. E aí, esse giro faz com que a gente esqueça que a gente tem um corpo físico. O tempo passa, a mente continua girando na jovialidade, mas o corpo envelhece. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre etarismo e espiritismo. Para começar, na visão espírita, né, esse preconceito contra a idade, o etarismo, que é uma coisa muito forte, é visto como um ato de discriminação que contraria os princípios de fraternidade e respeito universal que são ensinados pela doutrina. Então o espiritismo ele enfatiza e preserva, gente, a igualdade de valor de todos os espíritos, independente de qual fase de maturidade ele esteja. Na fase da encarnação, é maduro, é jovem, é infância, é a velhice. Envelhecer é um processo natural. E para você que acha que não, deixa eu te explicar uma coisa. Da hora que você nasce até a hora que você desencarna, você já está envelhecendo. Exatamente. Você caminha por estradas de envelhecimento. Se um jovem de 20 anos conversa com uma criança de 12, a criança de 12 vai falar assim com ele, mas você tá mais velho, você já é velho. O de 20 vai olhar para a criança e pensar, eu tô com 20 anos. Mas quando ele olha para uma pessoa de 40, ele fala, você já tá velho, você é mais velho. O de 40 fala, nossa, mas ele olha para o de 60. E por aí vai. E isso, gente, que a gente precisa entender. Olha só. E como é um processo natural, durante a velhice, quando você atinge a velhice, você passa por todos esses comportamentos que eu chamo de infantilidades, onde você tenta jogar no outro mais velho a culpa de você estar mais velho do que alguém. É engraçado, mas é isso. Mas na velhice, depois que você já abandonou isso, existe uma oportunidade de crescimento espiritual. Exatamente. Por quê? Em todo o período de nossa estadia no planeta, quanto mais maduro o ser, melhor seu processo de fase final. Então, quanto mais você amadurece durante suas fases de envelhecimento, de crescimento, melhor você envelhece. Já que a maior grandeza que você conta na sua jornada, ela tem que ser usada com sabedoria, e essa grandeza se chama tempo. Exatamente. Bom, esse é um assunto tratado sob o ângulo materialista. Sim, o ângulo é materialista, porque o etarismo, ele necessita da imagem envelhecida. Se identifica a idade avançada justamente pela aparência externa do corpo, que vai se debilitando durante a sua jornada. Olha, no Brasil há uma tendência enorme, enorme das pessoas a serem narcisistas. Por quê? Onde brasileiros cultuando muito a aparência, eles cultuam muito a juventude com a intenção de se mostrar. O brasileiro é um povo quente, é um povo que gosta, né, de se exibir. Então, exibir o corpo. Vai para a praia, exibe o corpo. O brasileiro que se cuida, o brasileiro gosta disso, entendeu? Então, o que acontece? Essa intenção de se mostrar, de conseguir a admiração das massas e, claro, alimentar as redes sociais, né? Por todos os tipos de mídias, é nessa hora que vários motivos e gatilhos fazem com que o idoso ou a pessoa mais velha se sinta desvalorizada ou desmerecida ou incapaz, acarretando o quê? Isolamento. E esse isolamento, que já é um costume de antigos, que trazem a ideia de que envelheceu, tem que isolar. Isso era isolado antes, porque uma época da nossa história, aqueles que envelheciam eram executados, porque dificultavam o processo de vida, ou até mesmo para a cultura nômade. Então a diversidade genética, ela garante que cada uma
tenha uma idade relacionada aos traços e sinais de envelhecimento físico. Porque o envelhecimento, sendo esse processo natural, ele já começa ali a partir do nascimento. Então, assim, quando chega ao mundo, você já está começando o processo de maturação, e quando começa esse envelhecimento, que ele chega nessa idade do envelhecimento, vai se exteriorizar. Então, a gente pode dividir a idade em três. A gente tem a idade cronológica, ela se refere somente à passagem do tempo, envelhecimento, né? A passagem. Quantos anos você tem? 70. Beleza. A biológica, que se refere ao corpo, às alterações do corpo físico. Aquela pessoa tem 70, se ela teve uma vida muito saudável, ou se ela fez muitas plásticas, não importa, desde que ela tenha mantido ali uma imagem que talvez você olha para ela, você fala, ela tem 70, mas parece que tem 50, não é? Mas tem gente que você vai olhar e vai falar, meu Deus, será que ela já tem 90 e ela tem 70? Biológica. A psicológica, essa é a pior de todas porque ela indica como cada um se sente e age. Então vamos entender. Apesar do estilo, gente, de vida mais saudável do que em tempos mais antigos que hoje a gente tem uma medicina avançada, a gente tem uma conscientização mais ampla sobre se cuidar, a introdução e prática de hábitos mais saudáveis ou até mesmo a melhor composição genética. Mas nada disso garantirá a chance de viver 120 anos ou mais com lucidez e um corpo existente. Por quê? Porque a gente ainda não adentrou na regeneração. Nós estamos trabalhando para isso. O estudo da saúde, o estudo da longevidade na vida é uma das provas que nós temos de que a humanidade caminha para o longevo. Se você observar uma mulher de 60 anos, há 30 anos atrás, ela já tinha a aparência mais idosa, ela já estava um pouco mais debilitada. Se nós avançamos 30 anos com toda essa gama de medicina avançada, informação, cuidados de saúde, exercício, dieta, enfim, tudo isso, nós temos mulheres hoje de 60 anos que não parecem que têm 60 anos na nossa referência mental antiga. Então, a velhice, vou falar assim, ela, ela não está mais proporcional à biologia ou à cronologia. Ela é vista como um momento de desmaterialização. Tá? A velhice é uma desmaterialização do corpo. É tanto que, por mais que você faça plásticas e tudo, tudo vai cair, tudo vai deteriorar, tudo vai desgastar. Tá? E isso permite quanto mais desmaterializado você fica, não importa se você está desgastado demais ou se você ainda permanece conservado, mas você já está mais velho, você já está menos materializado e aproxima-se mais à cosmificação. Isso devido à experiência, sabedoria acumulada e que pode ser compartilhada com o próximo. Esse ato já gera aí mais cosmificação. Mas não deixemos de enfatizar que toda essa bagagem vai influenciar no caráter, nos valores deste ser que já está há mais tempo na carne. Então, quanto mais tempo na carne você fica, mais Deus está te falando, amigo, você precisa aprender mais e você precisa praticar mais. Tem gente que vai ficar por prática e tem gente que vai ficar pela ação que pratica. Então, um está ali para aprender e outro está ficando porque auxilia muito bem, faz muito bem para a população. E às vezes a espiritualidade dá aquele bônus de mais 10, mais 15 anos. Então, por valorizar todas as fases da vida, o espiritismo combate qualquer forma de preconceito, incluindo o etarismo, que impede o idoso de participar da vida familiar e social, transforma sua condição em um obstáculo ou mesmo uma impossibilidade para realizar muitas coisas. Gente, a fluidificação do espírito ainda encarnado está ligada à capacidade que ele tem de absorver as lições vividas em suas experiências na carne, se saindo bem ao encarnar as provas de sua nova história. Ao encarar, perdão, as provas de sua nova história. Ele tá ali encarando, pondo, sabe aquelas coisas, estou jogando no peito e vou conseguir
É essa a história. Então, por isso, acolher, respeitar os idosos, as pessoas mais velhas, reconhecer suas experiências, a sabedoria que eles têm, saber ouvir essas pessoas, sabe? Promover essa participação dessas pessoas ativa na sociedade. Sabe aquele neto que leva a avó com ele para o teatro, leva para o restaurante, leva para o cinema, leva para a boate, sabe? É porque isso não é só um ato de acolhimento, é a nossa obrigação. Espera aí que você vai entender. Porque nessa fase o corpo físico está desgastando e o espírito continua sua jornada evolutiva. Mas isso não quer dizer que o espírito vai perder a lucidez, ele caminha para a desmaterialização. Mas o espírito se desprende gradualmente do corpo físico. Ele se prepara para a vida espiritual também neste período. Então o indivíduo começa a refletir sobre a sua jornada. Então a maturação desse espírito está na condição dele ver que o corpo não resiste mais e ele começa a concentrar muito aqui, ó, na própria mente. Então, ao mesmo tempo, contribui para que seus conhecimentos e práticas na formação das novas gerações seja feita. E aí, conforme as orientações transmitidas por Jesus a Simão Pedro, registradas no livro Boa Nova, no capítulo 9, por Humberto de Campos, fala assim: a vida na sua expressão terrestre é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa e o fruto é realização. Temos que promover a valorização das pessoas idosas e mais velhas. Destacar a importância dessa sabedoria e experiência adquiridas ao longo da vida, prevalecer o respeito, combater com afinco a visão negativa que é associada à velhice, incentivar a inclusão. Não é porque o corpo envelheceu que a mente parou, ele consegue trabalhar. Promover a participação ativa na sociedade, valorizar sua contribuição, combatendo a exclusão e o isolamento. Gente, muito da falha social está na falta de promoção de diálogo intergeracional. O diálogo intergeracional é aquele diálogo entre gerações. É colocar uma criança com um jovem, com um adulto, com uma pessoa mais madura, com uma pessoa idosa. Colocar todo esse pessoal para bater papo, para conversar, para trocar informação. Criar um ambiente de respeito e diálogo entre as diferentes gerações. A experiência desses mais velhos começa a ser compartilhada. Ela é absorvida e valorizada. Faz com que a maioria dos seres que ainda estão no início de sua jornada entendam o respeito pelas pessoas que já estão mais maduras. Isso evita tanto conflito, isso evita tanto problema, isso evita tanta situação desnecessária. Olha que interessante isso. Por quê? É nesse momento, uma vez eu estava conversando com uma amiga minha psicóloga, ela falou assim comigo: sabe o que falta hoje em dia na sociedade? Falta a intimidade familiar. Porque quando a gente tem uma intimidade familiar e a gente aprende que dentro desse processo a gente tem que perdoar os nossos, nos perdoar, é claro, e perdoar os nossos, né? A gente começa a interagir mais com as pessoas de todas as idades da nossa família. Eu falo para vocês porque, olha, quando a minha mãe desencarnou, é algo que fez um buraco em mim. A minha mãe, ela era uma pessoa simples, não era uma pessoa estudada, mas era uma pessoa que tinha uma experiência de vida fantástica, tinha um coração generoso e os conselhos eram muito assertivos, independente de ter intelectualidade ou não. E quando ela desencarnou, é como se eu sentisse que eu ia ter que decidir tudo sozinho, sem a ajuda dela, sem o conselho,
sem contar com aquela experiência magnífica para mim. E aí eu aprendi uma coisa que ela me falou antes de morrer. Ela falou, meu filho, ela falou assim, Madison, presta atenção. Porque ela não me chamava de Maxi, era Madison. Madison, presta atenção. Meu filho, passe pela vida sendo uma pessoa, a melhor pessoa que você puder ser. Todo mundo. Porque uma hora você vai ficar sozinho, como todo mundo fica. Uma hora eu não vou estar aqui. E quem vai ter que tomar as decisões é você. Então, essa frase, essa atitude dela de mostrar para mim que a autonomia que eu tenho que ter é independente de qualquer situação, porque é gerada pela própria vida. Eu estou aqui cursando na carne, mas todas as pessoas que estão comigo e que são mais velhas vão partir, porque elas não vão ficar eternamente. E aí vai caber a mim tomar o lugar delas a mais à frente e me tornar a pessoa que vai compartilhar o que eu aprendi com aquelas pessoas, renovando isso, atualizando isso e passando para a próxima geração. Exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora, fazendo essa palestra. Então, gente, olha que interessante, não é? Eu acho isso ótimo. Desde 47, que a Organização Mundial da Saúde definiu que a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Bom, nós, com o mundo evoluindo a cada momento, né? A inclusão da visão espiritual ficou bem demonstrada no dia 22 de janeiro de 1998, através da seguinte definição. Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença e enfermidade, porque somos espíritos. Portanto, procuremos, como idosos, aprender coisas, conceitos e hábitos novos. Procuremos, como jovens, aprender coisas, conceitos e hábitos novos. Procuremos, como crianças e adultos, aprender coisas, conceitos e hábitos novos. Mudar mais e mais a favor do bem. Manter uma saúde física, mental e espiritual. Transcender, isto é, sair do mundo material, ir além, olhar no olho daquela pessoa que está mais velha e observar, gente, esse olhar que está me olhando pode ser o mesmo olhar de um jovem anos atrás. Olha que interessante. Vamos para um outro plano. Sabe, mudemos a forma como pensamos, sentimos e agimos em relação à idade e ao envelhecimento. Tem muita gente que fica tão preocupada, eu não posso envelhecer. Por que você não pode envelhecer? Porque eu sou assim, eu quero ser assim. Eu acho que eu não consigo me dar bem com envelhecer. Pelo amor de Deus, preste atenção. Agindo a favor de garantir e ajudar para que as pessoas mais velhas possam cuidar da saúde, procurando órgãos públicos ou privados que elas tenham acesso a clínicas de longo prazo para pessoas idosas, sabe, se for necessário, a gente muda o nosso comportamento, sabe? A gente começa a agir a favor de garantir e ajudar as pessoas, os idosos e as pessoas mais velhas. Por quê? Porque nesse momento que a gente começa a tomar essa atitude, tá? Nós promovemos o respeito e a valorização de todas as fases da vida, especialmente a velhice, como um momento de crescimento espiritual e de contribuição para a sociedade. E pode ser também a garantia, dessa forma, de algo muito importante, do seu próprio envelhecimento.
Porque uma coisa que eu aprendi com o Espiritismo é que vivenciando a experiência do outro é que nós entendemos o significado da palavra empatia e acabamos por nos solidarizar com o outro, acabamos por sermos compassivos com o outro, e aí, nesse momento, nós desconsideramos idade, cor, gênero, qualquer coisa, nacionalidade, qualquer coisa. Nós olhamos para aquele ser e o acolhemos, o abraçamos. Então, por favor, respeite um dos maiores tesouros que você tem dentro da sua casa, ou na sua vida, ou na sua família. As pessoas que estão mais velhas são tesouros, são tesouros de informação, tesouros de conselhos, tesouros de conceitos, tesouros que trazem experiências de vida que vão ensinar a você dar o próximo passo na escala de evolução como espírito encarnado. Respeite, respeite e abrace e acolha. E traz essas pessoas todas para o mundo, para a sociedade. Tira do isolamento. É o melhor que você vai fazer. Gente, eu acho que ficou claro. Ficou, né? Ficou claro. Você está aprendendo? Tá. Eu não sou novinho, não. Eu sou bem mais velho. Então, faça isso. Dê essa oportunidade. Assim como você está me ouvindo, ouça as pessoas mais velhas. E não esquece de correr lá no Facebook, curtir nossa página Espirais de Luz. Ir no YouTube e se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho, porque vai ter muita palestra. Vocês não têm noção do tanto de palestra que vai ter lá para você assistir. E vem com a gente. Gerar energia, ser uma espiral de luz. Muito obrigado. Beijos de luz.